Olá a todos, eu sou Caleb Elias de Carvalho Barbosa e este é o canal do Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista. No vídeo de hoje, vamos abordar a profunda e inseparável ligação entre o calvinismo e a teonomia. A teonomia não é uma doutrina estranha ao pensamento reformado, mas sim sua consequência lógica e natural. Afinal, se Deus é soberano sobre todas as coisas, se sua vontade é revelada em sua lei, e se o homem deve viver inteiramente para a glória de Deus, então a aplicação da lei divina à vida civil e social não é uma opção, mas uma exigência da fé reformada. A teonomia é a continuação coerente do sistema calvinista de teologia, tanto em sua doutrina de Deus quanto em sua ética. O afastamento de muitos reformados modernos dessa visão integral do senhorio de Cristo e da autoridade da lei de Deus levou a um enfraquecimento da influência e do domínio cristãos na cultura e na sociedade. Bem, assim, vamos compreender neste vídeo por que o verdadeiro calvinismo leva inevitavelmente à teonomia. E por que negar essa conexão significa, em última instância, enfraquecer o próprio fundamento da reforma. Primeiro ponto do vídeo: a teonomia como extensão natural do calvinismo. O primeiro ponto essencial deste vídeo é compreender que a teonomia é a extensão natural e coerente do verdadeiro calvinismo. Longe de ser uma doutrina isolada ou uma inovação moderna, ela é a aplicação prática e completa dos princípios centrais da teologia reformada. Deus não tem limite em sua soberania ou autoridade, porque ele não tem limite em nenhum dos seus atributos, dada a sua infinitude. Salmo 119, 96, 145, 3, 147, 5, Isaías 40, 28, Romanos 11, 33 a 34, e sua imutabilidade ou simplicidade. Malaquias 3, 6, Tiago 1, 17. Portanto, Deus é soberano em termos metafísicos, predestinação e ocasionalismo, em termos epistemológicos, verdade, e em termos éticos, teonomia. Em outras palavras, Deus define tudo de antemão através da predestinação e opera tudo segundo o seu decreto por meio da sua causalidade. Deus define o conjunto de todas as proposições verídicas sobre todas as coisas através da verdade. Deus define como todas as coisas devem ser ou operar através do padrão de justiça ou lei revelada em sua palavra. O calvinismo histórico sempre sustentou a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação. Se o Senhor reina sobre tudo o que existe, então nenhuma esfera da vida pode permanecer neutra ou autônoma diante dele. Essa soberania abrange não apenas o coração do crente e o âmbito eclesiástico, mas também as dimensões civil, política, econômica e cultural. Cristo é rei não apenas da igreja, mas também das nações. E sua palavra deve ser o padrão de justiça para todas elas. A teonomia se desenvolve a partir desse mesmo princípio. Se Deus é soberano e sua vontade foi revelada nas Escrituras, então sua lei permanece como a norma suprema e única para a conduta humana em todas as áreas da vida.
O teonomista, portanto, não está propondo uma ética nova ou alternativa. Ele simplesmente é um calvinista que reafirma que a lei de Deus é suficiente, perfeita e universalmente aplicável, inclusive na esfera civil. Contudo, muitos representantes do calvinismo moderno restringiram a soberania divina ao campo da soteriologia, afirmando-a apenas no que diz respeito à salvação individual, mas negando-a na ordem pública e social. O resultado é um calvinismo fragmentado e incoerente, no qual Deus reina no céu e na alma do crente, mas é excluído das instituições humanas e do governo civil. A teonomia corrige essa distorção ao restaurar a unidade da cosmovisão reformada. O mesmo Deus que predestina todas as coisas é também o Deus que legisla todas as coisas. Ele governa tanto os fins quanto os meios, e esses meios incluem sua santa e imutável lei. Portanto, afirmar o calvinismo de forma coerente é afirmar também a teonomia. Negar a validade contínua da lei de Deus é negar a sua autoridade contínua. E negar a autoridade contínua da lei de Deus é negar, em última instância, o próprio caráter de Deus, como legislador e rei. Assim, o teonomista é, de fato, o calvinista consistente, aquele que reconhece que o senhorio de Cristo e a autoridade de Deus deve abranger todas as dimensões da existência e que a palavra de Deus é o padrão absoluto e suficiente para reger a igreja, a família, a economia e o Estado. Bom, agora entramos no segundo ponto e tópico do vídeo: a harmonia entre a soberania de Deus e a autoridade da sua lei. Um dos pontos mais belos e fundamentais do pensamento reformado é a perfeita harmonia entre a soberania de Deus e a autoridade da sua lei. No calvinismo, Deus não é apenas um soberano abstrato, distante ou meramente espiritual. Ele é o legislador ativo e pessoal que governa todas as coisas segundo o conselho da sua vontade e conforme as normas que ele mesmo revelou nas Escrituras. A lei de Deus, portanto, é a expressão concreta da sua soberania. Ela revela o caráter do próprio Deus, santo, justo e bom. Romanos 7,12. E estabelece o padrão imutável pelo qual toda criatura deve viver. Negar a validade da lei é, em última instância, negar a natureza autoritativa de Deus e substituir seu governo por um sistema de ética humana e, por consequência, substituir o Deus verdadeiro revelado na Escritura pelo homem como um falso Deus. Os teonomistas, seguindo a tradição calvinista, sustentam que a graça não anula a lei, mas a confirma. Romanos 3,31. A redenção em Cristo não destrói a norma divina, mas restaura o homem a capacidade de obedecer a ela. Em outras palavras, o evangelho não é uma substituição da lei, mas a sua realização e fortalecimento no coração do regenerado. O evangelho é a mensagem de boas novas do reino, e o reino é o governo de Deus sobre todas as esferas da vida ou existência humana. E esse governo de Deus é exercido através da sua lei. Assim, a obediência à lei não é legalismo, mas fruto da graça soberana. Por essa razão, o calvinismo autêntico sempre uniu as doutrinas da soberania de Deus e da suficiência da sua palavra. Não há dicotomia entre fé e obediência, entre graça e justiça, entre a autoridade divina e a responsabilidade humana.
O mesmo Deus que elege e salva também governa e legisla. E o instrumento visível desse governo é a sua lei revelada. O problema do calvinismo moderno, influenciado por ideias pietistas e humanistas, é que, ou então, da teologia dos dois reinos, né, que é sustentada pelos luteranos, é que muitos passaram a conceber a soberania de Deus de modo meramente espiritual, como se o senhorio de Cristo se restringisse à vida interior do indivíduo. Isso levou a uma dissociação entre soberania e lei, resultando em uma fé reformada enfraquecida, incapaz de transformar a sociedade e de sustentar a ordem moral cristã. A teonomia, ao contrário, restaura essa harmonia. Ela reconhece que o Deus soberano é também o legislador soberano. Por isso, sua lei não é uma relíquia cultural do Antigo Testamento, mas a norma ética perene para todas as gerações. O teonomista vê na lei divina a manifestação prática da soberania de Deus na terra. Em última análise, o que a teonomia faz é dar consistência existencial ao calvinismo. O mesmo Deus que governa o universo pela sua providência deve governar as nações pela sua lei, pois a soberania ou autoridade de Deus não se restringe a termos metafísicos, mas abrange também termos éticos. A rejeição desse princípio não é uma escolha neutra, mas um ato de rebelião, uma tentativa de manter a soberania de Deus confinada à igreja, enquanto o mundo é deixado para o domínio dos homens. A verdadeira fé reformada, porém, não admite tal fragmentação. Cristo é rei sobre tudo, e a sua soberania exige obediência à sua lei, a lei de Deus revelada em sua palavra. Onde a soberania é reconhecida, a lei é honrada, e onde a lei é desprezada, a soberania de Deus é apenas um conceito vazio. Bem, terceiro ponto do vídeo: a unidade, a cosmovisão reformada e a crise do calvinismo moderno. Um dos grandes legados da reforma foi a construção de uma cosmovisão unificada, em que todas as áreas da vida, espiritual, moral, social e política, estavam debaixo da autoridade de Cristo e da suficiência das Escrituras. Os reformadores, especialmente Calvino, compreenderam que o Evangelho não redime apenas indivíduos, mas também restaura a ordem da criação sob o governo de Deus. A fé reformada sempre foi totalizante, pois parte do princípio de que não há pensamento, lei ou instituição que possa ser neutra diante de Deus. A teonomia é a continuação natural dessa cosmovisão. Ela afirma que a lei de Deus fornece os princípios universais e objetivos para ordenar todas as dimensões da existência humana. A teologia reformada clássica via a vida cristã como um todo integrado, no qual a piedade pessoal, a ética familiar, a disciplina eclesiástica e a justiça civil formavam partes de um único sistema moral, o sistema revelado nas Escrituras. Entretanto, com o avanço do racionalismo, do pietismo e do pluralismo moderno, essa unidade foi gradualmente rompida. O calvinismo moderno começou a se fragmentar, adotando uma postura cada vez mais dualista. Por um lado, manteve a ortodoxia soteriológica, a doutrina da eleição e da graça soberana. Mas, por outro,
cedeu terreno na aplicação cultural e ética desses mesmos princípios. Assim, o calvinismo passou a ser, em muitos lugares, uma teologia de domingo, confinada à pregação e à liturgia, mas ausente das universidades, tribunais, parlamentos e sistemas econômicos. Essa fragmentação resultou em uma crise prática e intelectual. Sem a lei de Deus como fundamento, o calvinismo moderno perdeu sua força transformadora e seu impacto cultural. Em vez de moldar a sociedade, tornou-se um espectador resignado diante da ascensão do secularismo. Muitos reformados, por medo de parecerem radicais ou legalistas, preferiram adotar uma ética civil genérica, baseada em valores ou princípios humanistas, abandonando a convicção de que a Bíblia é suficiente para legislar sobre todas as coisas. A teonomia, ao contrário, chama a Igreja de volta à coerência da cosmovisão reformada. Ela reafirma que o mundo é um teatro da glória de Deus, como dizia Calvino, e que essa glória se manifesta quando a vontade de Deus é feita na terra, assim como no céu. Mateus 6,10. A fé não pode ser reduzida à experiência interior. Ela deve ser traduzida em obediência prática em todas as esferas da vida. Ao restaurar essa unidade, a teonomia resgata a plenitude da herança reformada, unindo doutrina, ética e cultura sob o mesmo senhorio de Cristo e soberania de Deus. É por isso que o teonomismo não é apenas uma posição ética, mas uma visão total de mundo, uma teologia aplicada à realidade. Enquanto o calvinismo moderno se contenta em ser um sistema teológico, entre outros, a teonomia retoma o chamado original da reforma: proclamar a coroa de Cristo sobre todas as nações e demonstrar que sua lei é o padrão supremo de justiça e verdade. Agora entramos no quarto ponto do vídeo: a soberania de Cristo sobre as nações e a missão cultural do calvinismo. Um dos pilares centrais do pensamento reformado é a confissão de que Cristo é o Rei soberano sobre todas as nações da terra. Essa verdade não é apenas espiritual, mas histórica, política e cultural. O Cristo que reina à destra do Pai não governa apenas os corações regenerados, mas também os reis, magistrados, instituições e impérios. Seu domínio é universal e sua autoridade é inegociável. Os reformadores compreenderam que a soberania de Cristo exigia uma resposta pública e visível. Calvino, em Genebra, organizou a sociedade de modo que cada aspecto da vida, o direito, a educação, a economia e a moral, estivesse em conformidade com a palavra de Deus. Para ele, o Evangelho não apenas salva indivíduos, mas reforma nações. Essa convicção deu origem ao ideal de uma civilização cristã, na qual a graça e a lei caminham juntas para o estabelecimento da justiça. O calvinismo autêntico sempre entendeu que a fé cristã possui uma missão cultural. A redenção não é apenas o perdão dos pecados, mas também a restauração da ordem criada, que havia sido corrompida pelo pecado. Por isso, a obediência à lei de Deus não é uma forma de salvação meritória, mas uma consequência do senhorio de Cristo sobre a criação. O verdadeiro redimido, transformado pela graça, deseja ver o mundo inteiro
se curvando diante de seu rei. Contudo, o calvinismo moderno, ao adotar posturas mais pietistas e dualistas, separou a soberania de Cristo da esfera pública. A fé passou a ser tratada como uma experiência privada, e a religião foi confinada à igreja, enquanto o Estado e a cultura foram entregues à neutralidade humanista. O resultado foi a perda da influência reformada sobre as nações e o surgimento de sistemas legais e políticos cada vez mais contrários à palavra de Deus. A teonomia, portanto, surge como o chamado para restaurar essa missão cultural do calvinismo. Ela afirma que Cristo reina de fato sobre todos os governos e que as autoridades civis são seus servos. Romanos 13, 4. Obrigados a julgar conforme os mandamentos divinos. A negação dessa obrigação não é liberdade religiosa, mas rebelião contra o próprio rei. Quando os teonomistas defendem a aplicação da lei de Deus à esfera civil, não estão propondo uma teocracia clerical, mas reafirmando a verdade bíblica de que não há governo legítimo fora da submissão a Cristo. Cada nação deve reconhecer sua autoridade, reafirmar as leis reveladas na Escritura e buscar aplicar sua justiça em suas instituições. Assim, a missão cultural do calvinismo não é opcional, é uma consequência direta da soberania de Cristo. A evangelização das nações não se limita à pregação do arrependimento, mas inclui o discipulado das culturas, a transformação das leis e a consagração de todas as estruturas humanas à glória de Deus. Negar essa missão é reduzir o reino de Cristo a uma abstração espiritual, desconectada da realidade. Mas o reino que Cristo anunciou é concreto, ativo e crescente. Um reino que, como a pedra de Daniel, derruba os reinos deste mundo e os transforma em reinos de nosso Senhor e do seu Cristo. Daniel 2,44, Apocalipse 11,15. A teonomia, ao recuperar esse chamado, devolve ao calvinismo sua verdadeira força. Não apenas uma teologia de salvação pessoal, mas uma teologia de reconstrução mundial. É o reconhecimento de que o senhorio de Cristo deve se manifestar na igreja, no lar, na economia e também nas nações, até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Quinto ponto, a teonomia como a extensão judicial e ética do calvinismo consistente. Bem, ao chegarmos ao ponto culminante deste capítulo, torna-se evidente que a teonomia é a extensão judicial e ética do verdadeiro calvinismo. Se o calvinismo é o sistema teológico que mais plenamente reconhece a soberania de Deus sobre todas as coisas, então é inevitável que ele também reconheça a soberania da lei de Deus sobre todas as esferas da existência humana. A doutrina da predestinação, tão central ao pensamento reformado, exige uma ética igualmente absoluta. Uma ética que reflita a mesma autoridade divina que governa tanto a salvação quanto a história. A teonomia representa, portanto, a dimensão judicial do calvinismo, levado à sua conclusão lógica. O calvinista confessa que Deus determina todas as coisas de acordo com o conselho de sua vontade. O teonomista
por sua vez, afirma que essa vontade revelada é a norma suprema de justiça que deve reger indivíduos, famílias, igrejas e nações. Assim, a teonomia não é uma inovação doutrinária, mas a tradução jurídica da ética calvinista em ação. Historicamente, os reformadores jamais separaram a graça da lei, nem a fé da obediência. Calvino via na lei de Deus o espelho da santidade divina, o guia da vida piedosa e o fundamento da ordem civil. Ele não concebia um Estado neutro ou uma sociedade sem referência ao Criador. Para o pensamento reformado, a justiça civil só é verdadeira quando reflete o caráter de Deus, e esse caráter é revelado em sua lei. A teonomia, nesse sentido, é a aplicação judicial da ética reformada, que entende a moralidade como algo objetivo, absoluto e derivado da natureza e vontade de Deus. Ela afirma que não há ética cristã sem legislação cristã e que não se pode falar em uma abordagem ética calvinista coerente sem reconhecer a autoridade judicial das Escrituras sobre as instituições humanas. O calvinismo moderno, ao fragmentar essa unidade, produziu uma ética espiritualizada, desprovida de normatividade social. A lei de Deus foi relegada ao campo da devoção pessoal, enquanto o direito e a política foram entregues a princípios seculares. O resultado é um cristianismo impotente diante do avanço do humanismo, incapaz de propor soluções reais para os problemas da justiça, da economia e do governo. A teonomia reconstrucionista, por outro lado, reivindica o espaço público para o senhorio de Cristo e a autoridade de Deus. Ela entende que o Estado é ministro de Deus para o bem, Romanos 13, 4, e que as nações, e que as sanções reveladas nas Escrituras expressam a justiça eterna de Deus aplicada à sociedade. Em outras palavras, a teonomia não cria novas leis, mas exige que as leis sejam tão somente as leis do padrão já revelado, o padrão divino. Desse modo, podemos dizer que a teonomia é a forma judicial da ética calvinista, enquanto o calvinismo é o fundamento teológico da teonomia. Um não pode existir coerentemente sem o outro. O primeiro fornece os princípios, o segundo, as aplicações. O primeiro afirma a soberania de Deus, o segundo demonstra como essa soberania se manifesta em instituições e na cultura através da lei revelada na Escritura. Negar a teonomia é, em última instância, negar a integralidade do calvinismo, pois, se Deus é soberano, então sua vontade deve ser lei ou norma autoritativa. E se sua vontade é revelada, então deve ser obedecida. A verdadeira ortodoxia reformada não se contenta com abstrações espirituais. Ela busca a encarnação prática da justiça divina em cada aspecto da vida. Assim, o teonomista é o calvinista consistente e completo, que entende que a teologia deve gerar ética e a ética deve se expressar judicialmente. A teonomia é o braço ético legislativo do calvinismo. É a doutrina que faz da soberania de Deus não apenas uma confissão, mas uma realidade manifesta no mundo. O calvinismo
sem a teonomia é uma teoria sem aplicação. A teonomia, sem o calvinismo, seria uma aplicação sem fundamento. Mas unidos, formam um sistema teológico total, coerente, bíblico e transformador, capaz de restaurar a justiça, reconstruir a sociedade e glorificar a Deus em todas as coisas. Bem, encerrando este segundo episódio da série Teonomia em Debate, a resposta reformada reconstrucionista, vimos que a teonomia não é um acréscimo estranho à teologia reformada, mas sua expressão ética e judicial mais coerente. Ela nasce no coração do verdadeiro calvinismo, que reconhece a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação e a autoridade da sua lei como padrão universal de justiça. A história da reforma nos mostra que o evangelho sempre foi acompanhado pela restauração da moralidade pública e pela transformação das instituições sociais. O mesmo Calvino que pregava a justificação pela fé também ensinava que as nações deviam se submeter ao senhorio de Cristo e que as leis civis deveriam refletir a santidade de Deus. Essa é a essência da cosmovisão reformada. Uma fé que molda culturas, leis e governos sob a direção da palavra divina. A teonomia recupera esse espírito reformacional, lembrando-nos de que não há dicotomia entre teologia e ética, entre fé e justiça, entre a soberania de Deus e a legislação civil. A graça não destrói a lei, mas a confirma e a fortalece, conduzindo o homem redimido a viver segundo os preceitos do seu Senhor. Enquanto o calvinismo moderno se fragmentou, perdendo a conexão entre doutrina e prática, a teonomia reconstrói essa unidade. Ela demonstra que o Deus que salva é o mesmo Deus que legisla, e o Cristo que redime é o mesmo Cristo que reina. E que o reino que se manifesta na igreja deve também se manifestar na sociedade. Portanto, o verdadeiro calvinista é, inevitavelmente, um teonomista, pois só reconhecendo a autoridade judicial da lei de Deus podemos ser coerentes com a soberania divina que confessamos. A teonomia é o braço ético, judicial e cultural da reforma, o instrumento por meio do qual a fé reformada volta a impactar o mundo com a glória de Cristo e a justiça de seu reino. Bom, pessoal, vamos encerrando o vídeo por aqui. Eu agradeço sua atenção e por ter acompanhado este vídeo até o final. Peço que curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro no canal IMTTRB no YouTube.